A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos nesse programa que tem uma característica muito diferente. Parece um programa de TV, mas não é um programa de TV somente. Parece um programa de rádio, mas não é um programa de rádio. É um programa de rádio, um programa de TV. Daqui a pouco vocês vão verificar que é um programa muito simpático. É um programa de rádio que a gente não tem aí aquele compromisso de ficar olhando para a câmera. Daqui a pouco nós vamos nos deslocar aqui para o bate-papo e a gente não fica com esse começo aqui, por exemplo. Eu não sou profissional de TV, não sou profissional de rádio. Aqui o meu compromisso é de buscar mediar. Geralmente, não sou protagonista do debate. O protagonista, na verdade, é o tema. Mas a gente tem aqui geralmente, semanalmente, os convidados, que é aqueles que trazem o tema e trazem o debate para que a gente possa aqui, de alguma forma, muito brilhante, com a relevância e com o conteúdo, a gente poder destrinchar o tema. E a gente, essa noite, e essa tarde, e essa manhã, porque esse programa ele tem, geralmente, às terças-feiras, às 22 horas, o programa inédito. Mas durante a semana, nós vamos reprisando. E se você não tiver a oportunidade de ver no inédito, você vai vendo aí durante a semana. Então, o Zoom Debate, hoje nós temos um programa que promove a discussão e geralmente é uma discussão de temas relevantes, né? Sobre temas diversos. Hoje nós iremos abordar um assunto importante e necessário ao empreendedorismo feminino. Quais são os desafios enfrentados pelas mulheres? E essas mulheres que são mulheres empreendedoras que têm tomado conta, e fundamentalmente, nós vamos falar do Brasil, mas vamos falar também do mundo, como é que elas se comportam no mundo. Quais são as suas conquistas? Como é que essas conquistas têm impulsionado essas mulheres e outras que estão vindo nesse foguete? Como as mulheres têm conquistado esse espaço no mundo dos negócios? Quais são os desafios enfrentados por elas nessa jornada empreendedora? E como a pandemia impactou essa realidade? Porque durante a pandemia, elas ficaram, às vezes, sem ter... a princípio, pensavam que não teriam o que fazer. Mas, na verdade, a pandemia ela conseguiu impactar, impulsionar e trazer uma nova realidade para o Brasil. Muitas mulheres que ficaram em casa nem voltaram para o chamado trabalho formal. Tomaram a iniciativa de criar os seus próprios negócios. E para debater isso e outros assuntos relacionados ao empreendedorismo feminino, nós trouxemos aqui duas empreendedoras que estão hoje fazendo um grande barulho na nossa sede, que é Nova Friburgo, onde nós estamos gerando aqui, porque a gente tem que dizer o seguinte: nós temos a sede da Zoom em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, mas hoje nós não falamos somente para a nossa cidade, nós colocamos o sinal aqui em Nova Friburgo, geramos em Nova Friburgo, nós estamos em Nova Friburgo, no estado do Rio, mas geramos para todo o Brasil e para todo o mundo. Então, nós estamos falando a partir daqui. Nós estamos aqui com duas empreendedoras. Primeiro eu vou chamar a Josane e ela vai se apresentar. Josane por Josane. Quem é Josane Marchon? Por favor, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, Roosevelt. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no Zoom Debates, um programa que tem impactado muito a nossa região, né? Eu sou audiência do Zoom Debates, estou aqui com a minha parceira Priscila, do SEMEC, que vai se apresentar também. Então, nosso trabalho para falar do empreendedorismo feminino está ligado à Confederação das Associações Comerciais do Brasil e ao nosso grande parceiro Sebrae. E quem é Josane, né? Josane milita na área de recursos humanos desde 95. Eu criei uma empresa sozinha, do nada, para capacitar pessoas. E já capacitei pessoas do chão da fábrica até o CEO da empresa. Essa é a minha grande paixão.
E no ano passado eu fui picada pela paixão, pelo mosquitinho do empreendedorismo, que me levou a trabalhar num projeto belíssimo que a gente vai ter oportunidade de falar ao longo dessa nossa conversa, desse bate-papo. Prazer estar com você. Geralmente, só para esclarecer a nossa audiência, a gente não fala do currículo, porque às vezes fica aquela coisa chata, a gente fala currículo grande e tal, muito técnico, mas a Josane ela foi muito tímida e muito econômica. No decorrer, eu vou pedir para que a gente fale. Eu trabalhei com a Josane durante muitos anos, né? Mais de 15 anos, talvez quase 20 anos na Universidade Cândido Mendes, aqui em Nova Friburgo, mas a Josane ela falando da formação, mas ela tem um currículo muito bacana, muito legal, e acho que é muito além disso, mas ela se sentiu confortável em falar dessa forma. Mas eu vou pedir para que ao longo disso ela fale, não só para uma questão de propagar, não, é porque é importante para dizer o seguinte, como é que ela chega aqui, porque isso é inspiração, né, Priscila? Priscila, fala um pouquinho de você. Priscila é uma jovem, não somente empreendedora, mas é uma jovem profissional, mas o que a gente fala é o seguinte, tem gente que chega aqui e fala o seguinte, eu sou mulher, mas sou mãe e tenho aí um pet, tem um que fala do seu peixe, tem um que fala do seu cão, tem um que fala dos seus filhos, e cada um fala de uma coisa, tem um que fala que adoro cozinhar e coisa nesse sentido. Quem é Priscila? Diz pra gente quem é essa jovem Priscila. Boa noite, Roosevelt. Assim, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês hoje, ainda mais sobre um tema tão necessário, tão importante, né? Agradeço muito o jovem empreendedora. Vou aceitar esse jovem empreendedor. Porque tem que ser jovem. Para ser empreendedora tem que ter uma cabeça jovem, com né? Com certeza. Mas muita energia. Eu tenho uma formação na área do marketing, né, e da publicidade. Aliás, comecei cursando jornalismo e acabei empreendendo meio sem querer, meio na ocasião ali. E comecei a ter a minha própria agência, né? E hoje eu tenho algumas grandes contas aqui na cidade, tenho muito orgulho de atender o SAF, atendo o Plano GS, o Hospital São Lucas, Lojas Sanglar, também sou agência da Gazini, já prestei alguns serviços para a Cianf que me deixam muito orgulhosa. Então, assim, a Observatório, que é a minha agência, ela foi se consolidando e hoje tenho certeza que ela figura entre as melhores agências da cidade. Além disso, recentemente recebi um convite muito especial de me tornar vice-presidente do SEMEC aqui em Nova Friburgo. Uma responsabilidade enorme, mas também algo que está me dando uma energia, né? Acho que toda vez que a gente recebe um desafio como esse, significa também uma abertura de grandes oportunidades. E eu estou vendo uma oportunidade muito bacana no SEMEC de trocar com outras mulheres e conseguir também passar para elas um pouco do que foi a minha trajetória no empreendedorismo e receber delas também, né, esse conhecimento. Acho que essa troca fortalece todo mundo. Então, essa sou eu. E mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meninas, o que a gente passa no início aqui, para a gente buscar fazer, eu costumo dizer o seguinte, no início a gente faz a chamada contextualização, porque a gente não pode, com todo respeito, fazer nem a gente subestimar, nem superestimar a capacidade de quem está do lado de lá. Porque a gente trata com um público que a gente não sabe quem está do lado de lá. Agora, por exemplo, a Anne, que é uma das nossas produtoras, junto com a Carol, ela veio dizer para a gente o seguinte, acabamos de fazer uma última pesquisa e verificamos que muito do nosso público, que foi uma surpresa, junto ao Google fez uma pesquisa agora, que muito do nosso público é um público masculino, contrariando o que nós sabíamos que o público da Zoom é um público, em grande parte, um público feminino. Tá? Mas não fique assustado com isso, não. Tá? Mas isso que é interessante, que dá essa mescla, é uma coisa nova, né? O público do Zoom Debate. Mas a gente tem que ver o seguinte, então nós temos que trazer, primeiro, no começo do programa, a gente traz a chamada contextualização. O que a gente faz? A gente começa a trazer a base do que nós vamos debater.
Então, para a gente, porque às vezes a gente começa com termos técnicos, a gente está lá dentro, vamos lá, o SEMEC, não, acho que nós vamos trazer primeiro participação, o papel da mulher na sociedade brasileira, o papel da mulher, o crescimento da mulher, as lutas das mulheres, como é que elas conseguiram ao longo do tempo, isso não foi fácil, não tem sido fácil, né? A mulher não venceu ainda, né? A coisa não aconteceu. Então eu vou fazer algumas leituras e nós vamos aí debatendo com relação a isso. Então, no primeiro momento, eu vou trazer o seguinte para vocês e vocês vão discorrer a respeito disso. Para compreendermos melhor a trajetória do empreendedorismo feminino, vamos começar pela história. As duas grandes guerras mundiais foram marcos importantes que impulsionaram a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Como os homens, combatendo no front, elas assumiram funções antes exclusivas dos homens, dando início ao desenvolvimento feminino no empreendedorismo. No século XVIII, movimentos empreendedores femininos começaram a ganhar força. Os eventos históricos contribuíram para o fortalecimento do protagonismo feminino, culminando na atribuição de garantias jurídicas pela Constituição Federal de 88, que equiparou as capacidades das mulheres à dos homens no empreendedorismo. Então, eu trouxe esses dois elementos para que a gente comece falando daquela coisa de contextualizar. Queria que vocês discorressem e a gente começasse o nosso debate a respeito desse tema. Quem começa, fiquem à vontade. O Roosevelt, você trouxe aí um componente histórico, né? E aí, falando um pouquinho de mim, a gente não pode fugir da nossa história de educadora, né? Como professora que sou, nas minhas disciplinas que eu lecionei na universidade, a gente sempre contextualizava a questão da gestão de pessoas, hoje como é no ambiente das organizações, com todo o passado que tanto homens quanto mulheres tiveram de atravessar para que as organizações se tornassem hoje o que elas são. Então vamos buscar um pouco mais anterior até as duas grandes guerras. Vamos voltar lá na Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi um divisor de águas no modus operandi, no modo de vida da população. Como é que era antes da Revolução Industrial? E aí eu estou falando lá da Europa, da Inglaterra, final do século XVIII, início do século XIX, quando a primeira máquina que o homem criou no contexto de um processo de industrialização foi o tear, uma máquina da indústria têxtil, né? Hoje a gente está cada um aqui vestido de uma forma, com uma indumentária diferente. No passado isso era tudo produzido de uma maneira muito artesanal, em casa, né? As famílias fazendo crochê, tricô e tecendo, como ainda muitas tecelãs do Nordeste brasileiro o fazem muito bem, com muita propriedade. Mas isso dividiu e mudou enormemente o modo das pessoas viverem. Por quê? No passado, as pessoas viviam produzindo internamente e com o advento dessa máquina chamada tear, todo mundo passou a viver dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica. Tanto homens quanto até, já naquela época, algumas mulheres e até crianças foram trabalhar nos teares industriais. Então, essa mudança no estilo de vida mudou totalmente a maneira de pensar e a maneira de produzir. Antes havia o escambo, né? Eu produzo uma roupa, Priscila produz alface e eu vou trocar com ela para sustentar a minha família. Alguém que consertava sapatos trocava serviço com quem consertava relógios. Isso mudou a vida da humanidade. É como se nós falássemos hoje, por exemplo, do Henry Ford, né? Se ele achasse que até hoje todo mundo deveria se deslocar, se transportar em charretes e carroças. O automóvel não teria sido inventado. Então, o processo de industrialização, ele impactou a humanidade de sobremaneira, e daí sim vieram todas as tendências e correntes, inclusive o tão chamado e falado empreendedorismo. Priscila. Muito bom. E assim, um dado que eu acho muito curioso, né? Quando a gente vê que houve essa atribuição de garantias em 1988, né? Eu nasci em 1986, né? Então eu sou mais nova do que isso por 2 anos, né?
Ou seja, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente ainda está em pleno amadurecimento do que é esse empreendedorismo feminino aqui no nosso país, né? E se, de uma maneira geral, as pessoas não são educadas para empreender, isso no geral, né? Eu acredito que existe uma carência muito grande de uma educação financeira, uma educação mais voltada para tudo que envolve a área do empreendedorismo. Aliás, acho até que isso está mudando um pouco, né? Eu já vi que, assim, por exemplo, minha filha tem 10 anos e a minha filha já está estudando algumas coisas no colégio que na minha grade não... Cadeiras, né? Sim, já que alguns colégios já começam. Eu acho que até tardiamente, mas estão começando já, acho que é muito importante, né? Eu acho sensacional, até a maneira educação como financeira, educação política, empreendedorismo. Exato. A maneira como se estuda matemática hoje eu já acho revolucionário. Acho que se eu estudasse matemática da maneira como a minha filha está estudando, eu teria me dado melhor do que eu fui. Eu sempre fui muito de humanas. Mas o que é curioso, né? A gente ainda está nesse pleno amadurecimento, as pessoas não foram educadas a empreender, e quando a gente fala de mulheres, isso ainda é um pouco mais grave, né? Porque muitas vezes essa mulher ela não é nem incentivada ao mercado de trabalho, quanto mais ao empreendedorismo, né? Priscila e Josane, eu vou pedir até para a gente voltar um pouco. Talvez eu não tenha sido tão habilidoso na forma de quando eu iniciei, e pedindo um esclarecimento maior, porque eu queria que vocês pudessem, e a Josane com essa capacidade que ela tem, porque como professora que foi, professora universitária, e não só professora universitária, porque a Josane vem como professora de bancos escolares de base, né? O que é efetivamente o empreendedorismo? O que é empreender? Vamos, com todo respeito, assim, permita-me vocês, eu falo sempre isso. Eu fui para uma reunião ontem numa grande empresa aqui de Friburgo, né, numa concessionária. Eu disse, por favor, me alfabetizem com relação ao contrato de concessão, porque eu desconheço. Né? Para mim é um... Né? Então, o que é empreender? Porque depois vamos falar o que é a mulher empreendedora. Por favor. Perfeito. No prático. Gostei muito dessa pergunta, porque ela vai ajudar a gente a depois dissertar um pouquinho sobre o papel da mulher na sociedade hoje empreendedora, né? Empreender, eu destacaria, até trouxe aqui para a gente conversar, 5 pontos muito importantes. Qualquer pessoa que deseja empreender, na minha concepção, é alguém que pensa fora da caixa. É alguém que foge ao óbvio. Então, o que é pensar fora da caixa? É você pensar em algo que ninguém pensou. É você ter uma visão. Ah, mas fulano é visionário, está viajando. Não é por aí. Mas o empreendedor, ele tem uma luta diária de convencer as pessoas de que sua ideia pode ser uma ideia viável, ainda que todos digam não. Então ele luta consigo próprio e luta com a sociedade para tentar mostrar à sociedade que algo que ninguém conseguiu enxergar ainda no momento atual poderá mudar o modo de vida de alguém dali 1 ano, 2 anos, 1 década. Essa, na minha concepção, é um requisito essencial para quem quer empreender. E aí, quando eu falo, eu estou definindo mesmo. Não se refere apenas a homem ou a mulher. É o ato de empreender. Um outro aspecto que eu destacaria é que quem vai empreender tem que saber planejar um pouquinho o que vai fazer. Eu digo um pouquinho, porque eu não estou me referindo a um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazos, mas ele tem que conseguir visualizar através das ideias dele os passos que ele vai ter de dar até conseguir jogar no mercado a ideia que ele tem, ainda que seja uma ideia que ele vai ter que rever várias vezes. Aí entra algo que está lá no final, mas que eu vou falar agora, que é a resiliência, que é a capacidade de você se reinventar, de você levar tombos, né? Corrigir seus erros do passado e continuar na filosofia empreendedora.
Priscila, só para que a gente fala, a gente tem usado, de tempos em tempos, aparecem alguns termos, né? Então a gente tem que falar, você que falou que é fã de podcast, né? Isso aqui, né, é um videocast. Resiliência, né? Resiliência, vamos falar um pouquinho de resiliência, né? O que é resiliência, né? Aquela coisa que a gente fala, sanfona, né? É o cair e levantar, né? Então o que é, vocês duas, fiquem à vontade para resiliência, porque a gente fala tanto em resiliência hoje, aí todo mundo usa resiliência para tudo. O que é, né, dentro lá do marketing, você que tem, como é que é o cliente da resiliência e tal? Vamos falar de resiliência. Podemos falar? Claro, vamos sim. Aliás, resiliência e marketing tem tudo a ver, tá? Exatamente. Porque se você não é resiliente, você não consegue ter um bom resultado dentro do marketing, né? Porque o marketing é muito isso, de você estabelecer uma hipótese, né? Criar uma estratégia, validar essa estratégia, muitas vezes ver essa estratégia não dando certo e entender que você precisa continuar a aprender com os seus erros, se reinventar, tentar algo novo e aí sim você conseguir progredir, né? E eu acho que o empreendedor, se ele não exercita essa resiliência, ele não prospera. É imprescindível que o empreendedor seja resiliente. Acreditar nele, aquela coisa de... Porque às vezes ele desiste, né? Ele, levei um tombo. E assim, vão acontecer tombos, né? Justamente porque nos falta essa base, a gente muitas vezes aprende errando, né? É tão bom quando a gente tem a oportunidade de ter um apoio de uma Cianf, de ter um contato com movimentos, com organizações como o SEMEC, mas quando a gente não tem isso, e muitas pessoas ainda não têm acesso a essas instituições, a gente vai aprender no erro. E o erro dói, errar dói muito, né? E o erro de um empreendedor, muitas vezes, ele vai afetar não só ele, mas a família dele, as pessoas que trabalham diretamente com ele, né? Então, ele precisa entender que ele precisa prosperar independente desse erro, né? Que o erro não vai defini-lo, mas vai poder trazer aprendizados importantes para a vida dele. Está ligado também um pouquinho a humor, temperamento, que está ligado à paciência. A primeira vez que eu ouvi falar em resiliência, deve ter uns 20 anos, foi num seminário que eu participei, no hotel Vale do Luar, que nem tem mais, né? Nem tem mais. Mas esse resiliência hotel. como no que nós estamos falando hoje. Dentro Resiliência do que a gente antigo, está falando. porque nas fábricas de mecânica se fala em resiliência já há muitos anos, né? Mas nesse contexto das relações e do empreender, foi uma palestrante argentina que veio falar num evento de empreendedorismo há 20 anos, e ela usou essa palavra que na época era a palavra que estava começando a se tornar moda, era a bola da vez. E me marcou muito quando ela frisou muito no início, no meio e no final da palestra dela que resiliência é a capacidade que as pessoas precisam ter de mudar tudo sem perder a forma. Ou seja, você muda tudo, mas a sua essência, a ideia que você tem, aquilo que você acredita, você leva adiante, ainda que você mude a forma de fazer aquilo, mas você não muda a sua essência. Quando Priscila diz que o erro no empreender afeta a família, afeta amigos, afeta o bolso, né? Nós tivemos no lançamento do SEMEC, que a gente vai falar mais à frente, o depoimento de uma empresária da moda, que ela quebrou literalmente durante a pandemia e ela precisou se reinventar, mas ela continuou naquilo que ela gosta de fazer, que é a moda. Ela só mudou a forma dela fazer isso. Então, quando a gente diz ela não perdeu a forma, ela mudou a forma. São coisas diferentes. Aliás, posso voltar aqui na pergunta que o Roosevelt tinha feito anteriormente sobre o que é esse empreendedorismo? Porque eu acho uma coisa muito importante para a gente falar sobre isso. Para mim, o empreendedorismo é o que vai impulsionar todo o nosso sistema, toda a nossa sociedade, né? Então, assim, são as novas ideias, os novos empreendimentos que vão movimentar a economia, vão gerar empregos, vão gerar riquezas, né? Então, o empreendedorismo ele é a base de tudo. Sim. Né? Então, esse empreendedor, ele precisa ser sustentado, ele precisa ser suportado, né? Porque ele é muito importante. E muitas vezes ele não é valorizado por isso, né? Não é valorizado por essa geração de renda, por essa geração de riqueza. Mais uma vez, meninas, só para
eu não sei se eu estou sendo inconveniente com meninas, tá? Não, imagina. Então, Bom demais, então, menina. por favor. Para mim, então, ó. Então, por quê? Porque acontece o seguinte, eu não sei se existe com essa coisa do empreendedor, eu acho que nós começamos com o empreendedorismo feminino, mas eu fiz não uma trava, mas eu fiz um certo recuo para que a gente entre com mais força lá à frente, tá? Para falar essa coisa do gênero, porque às vezes isso fica, com todo respeito, não é que seja antipático, mas fica essa coisa, vamos guardar um pouquinho, a gente entra com mais força no feminino lá à frente. Mas hoje parece que tem uma pressão com relação a que todos nós temos a obrigação de sermos empreendedores, né? Então, se eu não sou empreendedor, eu sou ou um fracassado, ou eu sou... Então, eu queria que... Porque aquela coisa... Nós trabalhamos na universidade eu pelo menos fiquei na universidade durante 19 anos. Em certo momento, eu fazia com o professor Hamilton Werneck, de 15 em 15 dias, fazia um debate na Rádio Roquete Pinto, de educação, e lá havia um programa nacional do governo federal que chamava-se Universidade para Todos. E naquele momento eu fiz não é que eu tenha discordado, eu falei que a universidade não era para todos. Aí meu filho, à época, mandou uma mensagem para mim: pai, pelo amor de Deus, você vai ser torpedeado, e que você falou isso, que a universidade não é para todos. Aí eu depois falei: filho, a universidade não é para todos. Se a universidade for para todos, o que acontece? O que vai ser do excelente marceneiro, do excelente açougueiro, do excelente pedreiro e tal? Eu quis dizer nesse contexto, como vocês falaram aí. Nós precisamos de bons técnicos. O Brasil carece disso, de nós valorizarmos o técnico, nós valorizarmos o intermediário, nós valorizarmos a base. A gente colocou no Brasil, num certo momento, essa coisa do excessivo de dizer que todo mundo precisa todo mundo ter curso superior, ponto. Então, só para voltar, acho que vocês já entenderam, que a gente fala hoje que a capacidade de ser empreendedor. Então, eu queria que a gente voltasse nesse momento, porque aí já volto, então eu queria saber só com essa coisa, vocês acham que existe uma pressão hoje de ser empreendedor? Como é que está isso? Tá? Porque eu estou falando em cima da sua fala anterior. Deu para conectar? Conectei muito bem. Queria, inclusive, dizer que eu concordo com você que a universidade não é para todos. Não é meu pensamento com relação ao empreendedor, não. Só trouxe essa contextualizei. Inclusive, gostei muito desse exemplo porque acho que tem tudo a ver. As pessoas, elas têm perfis diferentes e elas se motivam por questões diferentes, isso precisa ser respeitado. Aliás, as famílias obrigam, às vezes a pessoa fala, tem que ir para a universidade, se meu filho for um fracassado. E essa diversidade é maravilhosa, tá? E nós temos exemplos, precisa muito contextualizar o que é sucesso, né? Porque eu vou dizer, excelente. Eu conheço muitas pessoas de sucesso que nunca passaram por um banco de uma universidade. Né? Porque as pessoas também acabam atribuindo muito sucesso a você ficar multimilionário. Eu não acho que o sucesso seja isso, né? Eu me considero uma pessoa de muito sucesso, eu estou longe ainda de ser multimilionário. Mas essa questão de termos que ser empreendedores. Aí eu vou para o caminho contrário. Eu acredito sim que todos temos que ser empreendedores. Intraempreendedores, principalmente. Então, eu acho que... O que é esse intraempreendedorismo? É a gente saber que a gente precisa estar sempre inovando, que a gente precisa estar sempre se capacitando, que a gente precisa estar sempre procurando maneiras de fazer diferente e melhor aquilo que a gente já faz. Agora, você pode fazer isso e empreender, e abrir uma empresa e começar um ramo de atividade novo. Mas você pode fazer isso dentro do seu próprio trabalho, do posto que você exerce hoje. Com carteira assinada. Eu falo isso, eu queria que você chegasse a esse ponto. E mais, intraempreendedores, eles são muito valorizados. Pessoas que têm essa capacidade de intraempreender, elas são as que recebem os melhores salários, as que são mais cotadas na hora de uma promoção, né? Agora, infelizmente, a gente tem visto no mercado de trabalho uma geração que ela está fugindo desse intraempreendedorismo. Pelo contrário, que está indo mais pelo caminho do quanto menos esforço, melhor. Eu vejo isso com muita tristeza, tá? Aliás, assim, na hora de selecionar para minha agência, isso é
um quesito que eu vou observar. Essa pessoa é proativa? Ela tem vontade de melhorar? Ela tem vontade de crescer? Porque a gente que quer crescer, a gente tem que estar junto de quem quer crescer também, né? Então, meu conselho é esse. Acho que todo mundo tem que empreender, sim. Não necessariamente abrir uma empresa. Sim, e para crescer, ainda que seja com vínculo empregatício, digamos assim, né, a nossa velha consolidação das leis do trabalho, é preciso que a pessoa se aperfeiçoe naquilo que ela está fazendo dentro da empresa, se capacitando. E ainda voltando à definição, né, se é que a gente pode chamar de definição de empreendedorismo, um empreendedor, ele precisa ter conhecimento profundo daquela área na qual ele quer empreender. E aí a gente pode até falar de alguém que, já trazendo um pouquinho para o público feminino, que durante a pandemia, como você falou na abertura dessa nossa conversa, muitas pessoas se descobriram empreendedoras por conta da pandemia. Pode ser até alguém que tenha uma excelente receita de bolo, seja homem, seja mulher, e que começou a fazer aquilo para vender e depois do empreendedor da pandemia se tornou um grande empreendedor na forma de entregar o produto, na forma de embalar o produto, na forma de ouvir o seu público-alvo, porque você precisa ouvir, precisa estar atento a esse seu público-alvo. É ele que vai te dar o norte se você está no caminho certo ou não está, né? Se você está reverberando aquele tipo de produto ou de serviço que você está apresentando, ofertando para essa plateia, para esse público, para essa sua audiência. Então, essa escuta precisa estar muito ativa, mas você só empreende se você conhecer aquilo que você está fazendo. E para você intraempreender, como a Priscila colocou, ou seja, você trabalhando numa organização, num determinado setor, em compra, em venda, em marketing, em distribuição, o que eu posso fazer de diferente na minha forma de atuação dentro da empresa? Eu só posso me diferenciar se eu for buscar coisas novas no mercado. Eu não posso querer fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Se eu faço a mesma coisa, o resultado vai ser aquele que eu já posso prever. Agora, se eu faço diferente, eu posso, talvez, obter resultados diferentes. Talvez, não há garantias nisso. Por isso a importância da resiliência, de você estar pronto para ter de voltar atrás naquela sua ideia, dar 2 passos atrás para depois você poder dar 3 à frente no que quer que você esteja empreendendo. Eu queria trazer, eu acho que por isso que eu digo sempre, eu disse no início do programa, aqui eu não me vejo como um apresentador, porque eu sinto também a necessidade de estar junto no debate. Então, primeiro que eu me coloco como um mediador. E na hora que eu passei aqui aquela questão do empreendedor, e a questão também que eu fiz uma provocação a vocês, e principalmente a Priscila, eu não queria trazer a questão pronta, qual era o meu sentimento e o meu pensamento. Mas a Priscila, como te falasse assim, parece que ela mordeu, não é que seja a isca, mas era o que eu queria, eu gostaria de ter falado, mas saindo dela, acho que eu vibrei aqui. Eu em todos os lugares que passo, eu faço uma provocação e digo o seguinte, aquele que é formalmente o empregado, né? Literalmente, aquele que tem a carteira assinada, você tem a possibilidade de ser, mas eu não sou dono da empresa, né? Você tem hoje, literalmente, o que a gente convenciona, poder ser um empregado empreendedor. É o que as empresas hoje elas buscam, né, Priscila? Como ela acabou de dizer, sentimento de dono, comportamento de dono. É o que mais, a Priscila falou, ela é aquele que vai ser o mais reconhecido, é aquele que vai chegar, é o que lá na frente vai ter a ascensão e que vai lá ocupar o meu lugar, o da Priscila, coisa nesse sentido, ou que vai abrir a sua empresa lá na frente, né? Então, essa é uma questão. E queria trazer, então, essa primeira é isso. Se você está numa empresa, às vezes desconfortado, acomodado, achando que você é empregado, que você tem sobre você a ascensão do patrão, se coloque nesse posicionamento que você
pode virar a mesa, né? Você pode virar a mesa tendo esse tipo de posicionamento, né? E você ter a cabeça de como patrão você fosse, agindo como você fosse, né? E outra coisa que eu queria agora trazer para vocês, que você levantou a bola para mim, para que eu possa construir, é que na pandemia, muita gente, não precisava ter sido na pandemia, é a questão do empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. Você levantou a bola, eu agora queria que vocês cortassem, queria que vocês duas passassem o que é isso, porque muita gente tem feito e eu queria que vocês agora construíssem essa imagem para quem está nos vendo, que fez isso e às vezes não sabe. Priscila, começa, por favor. Tá, falando sobre empreender por necessidade, né? Essa, inclusive, é a realidade da maioria das mulheres que empreendem, né? Como que isso vai acontecer? Muitas vezes ela está com os filhos pequenos, né? Algumas não têm apoio da família, não tem quem possa cuidar desses filhos. E aí ela vai começar, né? Fazendo um bolo de pote ou, enfim, comprando algum produto para revender, né? E isso é o que a gente chama de empreender por necessidade. Ou seja, não vai ser feito, como a Josane falou, né? Que são pontos fundamentais do empreendedorismo, não vai ser feito um planejamento, né? Não vai ser observadas as oportunidades do mercado para que essa pessoa, para que esse empreendedor, ele possa se inserir. Ele simplesmente tem uma necessidade de renda, ele vai atrás de uma maneira de fazer essa renda, e isso é muito delicado, né? Porque se ele não tem esse planejamento, se ele não tem essa base, pode ser que o mercado não o absorva. Isso, razão pela qual muitos empreendimentos sucumbem rapidamente, por falta de planejamento, por falta de capacitação que não é ofertada. A pessoa inicia num afã, numa empolgação por necessidade e num primeiro momento até dá certo. Mas depois, sem planejamento, sem conhecer fluxo de caixa, comprar e vender, ela vê que aquilo não vai funcionar no longo prazo. Josane, exemplo que a gente teve na universidade, 2 exemplos rápidos. 2 alunas, que eu me recordo, que chegaram para mim à época dizendo o seguinte: vou trancar a matrícula porque não consigo pagar. Uma delas, mas você não tem condição, você não consegue fazer alguma coisa e tal, que você possa. Uma delas começou a fazer paninho de prato e toalha bordada pela mãe e pela avó, com o nome, tal. Pagou a universidade toda fazendo paninho de prato com o nome, né, personalizado de alunos e vendeu na universidade. E a outra fez salgadinho vendendo, a gente deu oportunidade para vender na sala de aula, fazendo no lanche das colegas, e entrava, a mãe trazia, Priscila, uma bandeja de salgadinhos, eu permitia para que entrasse na sala de aula e as colegas compraram. Então, quer dizer, pagou a faculdade dela toda, o curso dela, a época acho que era de pedagogia, e pagou o curso todo. Acho que ao final ela terminou o curso, né? Mas ao tempo ela conseguiu fazer. Não, acho que tem certeza que não prosseguiu, mas ao longo daquele tempo. Mas serviu muito para ela naquele momento, serviu, né? Foi um mecanismo que ela achou e que a universidade permitiu para que ela atingisse o objetivo dela de concluir o curso. Bom seria que tivesse prosseguido e ter feito daquilo um negócio. Um grande negócio. Com certeza, né? Agora, quando a gente empreende por oportunidade, e assim, pode ser que a gente tenha começado empreendendo por necessidade, e sim, e depois a gente vira essa chave, né? Isso é plenamente possível. Empreender por oportunidade é você identificar quais são as lacunas que existem naquele nicho, naquele segmento, que eu consigo atender, né? Então, assim, grandes ideias surgiram de onde a gente nem esperava, né? Vamos pensar, por exemplo, há um tempo atrás a gente dependia muito do táxi. Hoje a gente tem um aplicativo no nosso celular para chamar o carro, né, a hora que a gente precisa. Olha que ideia sensacional, né? Então foi identificado que existia ali uma lacuna, né? As pessoas tinham dificuldade em encontrar um táxi e tal. Então existia uma oportunidade de trazer isso para dentro do celular, para a pessoa ter ali um carro ali sob demanda, e assim surgiram esses aplicativos que agora fazem tanto sucesso, né? Então, inúmeros, né? Inúmeros. E vamos pensar, eles não inventaram o serviço. O serviço existia. Aliás, o serviço é antigo demais, né? Desde que as pessoas se locomovem, que elas pagam umas às outras para conseguir uma carona, né?
Mas o que foi inventado foi uma maneira nova de fazer isso, de entrar em contato, de fazer essa ponte, né? Então, o empreendedor por oportunidade é essa pessoa que está atenta à maneira como as pessoas consomem e conseguem pensar maneiras ainda melhores de oferecer aquilo, de oferecer uma solução para aquele problema. E, sobretudo, Priscila, corroborando um pouco a sua fala, o empreender, ele precisa trazer no seu bojo, de maneira contextualizada, a inovação. Você precisa se desprender do passado um pouco para abrir espaço para um pensamento inovador. Se você ficar muito preso ao passado, a sua mente, e aí eu volto a falar da característica do empreendedor, que de fato não é uma característica que todas as pessoas possuem, apesar de eu concordar com a Priscila que a gente pode ser intraempreendedor na organização onde a gente trabalha como funcionário, como colaborador, mas para você conseguir enxergar, como você citou aí, a questão dos aplicativos de deslocamento das pessoas e dos produtos também, né? Você precisa pensar fora da caixa. Com certeza. Aliás, não basta ter um CNPJ para você ser empreendedor. Não, de forma nenhuma. Você, enquanto empresário, você tem que manter sempre ativa a sua capacidade de empreender. Sim. Dentro do seu próprio negócio, né? E isso passa muito por um outro requisito, uma soft skill, cada vez mais importante, uma competência socioemocional, comportamental, que é a questão da liderança. Um empreendedor por si só, ele precisa ser um líder naquilo que ele faz. Porque, Priscila, às vezes a pessoa acha que vamos falar agora começar entrando daqui a pouco já na mulher. Temos 20 minutos agora, acho que é hora de a gente aquecer com relação ao debate relacionado à mulher. Nós fizemos esse pré-aquecimento, mas é a questão sempre do exemplo do brigadeiro, né? Então a mulher acha que vamos fazer brigadeiro, vamos vender brigadeiro e tal. Mas vender brigadeiro, está todo mundo vendendo brigadeiro, né? Então, não é só pegar a receita do brigadeiro e sair vendendo brigadeiro, que vai encalhar. Porque tem gente encalhando de brigadeiro, né? Ou não sei o que, do coco, não sei o que, coisa nesse sentido. É como é que você posiciona o seu brigadeiro. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do exemplo do brigadeiro e dessas coisas que são mais comuns, da empadinha ou do empadão e tal. Porque senão a pessoa fala, eu sei fazer um brigadeiro que é uma delícia, sei fazer um empadão. Então, falem, por favor, desses exemplos que são os mais corriqueiros, tá? E para que vocês possam também, agora já para quem está vendo, para que a mulher que está vendo ali, dizer o seguinte, como é que é isso aí? Para que a gente já comece a entrar, que eu vou dizer, já vou passar alguns dados e vocês já entrem nisso aí. Ó. Dados do IBGE revelam que cerca de 9,3 milhões de mulheres lideram negócios no Brasil, representando 34% das empresas abertas e 48% dos microempreendedores individuais. E esses números demonstram o crescimento significativo do empreendedorismo feminino no país. O empreendedorismo feminino não apenas traz inovação para o mercado, mas também gera impactos sociais significativos. Mulheres empreendedoras contribuem para a economia, promovem representatividade feminina e inspiram outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. No entanto, ainda há desafios a serem enfrentados. Então, essa coisa de seguir. Então, porque uma está faturando com um brigadeiro, não significa que você vai sair fazendo brigadeiro, porque senão vira um exemplo, às vezes, que aconteceu na nossa cidade, que é Nova Friburgo, que às vezes, porque uma está fazendo sucesso com a máquina overlock, fazendo calcinha, e que a outra está faturando, vendendo calcinha, que a outra, vou comprar um overlock. Ela não tem, às vezes, a capacidade de entender o que significa planejar, vender e coisa desse sentido, comprar bem. Quem vender bem, tem que comprar bem. Rose, fala um pouquinho a respeito disso. Antes de Priscila falar um pouco sobre essa característica do empadão que você colocou. Que pode ser da calcinha, do sutiã, que é Nova Friburgo, da lingerie. Característica nossa. Eu vou falar um pouco de uma característica minha, de Josane Marchon, enquanto consumidora. Eu sou super exigente. Para mim, qualquer lugar que eu vá, seja um restaurante, seja um posto de gasolina, seja uma concessionária de serviços públicos, como você colocou no início do programa, para mim, o diferencial, o que me conquista, o que me cativa é o atendimento. Para mim, o primeiro lugar sempre em tudo é o atendimento.
E o atendimento, porque eu sou uma pessoa de humanas, eu sou de gente. Você é treinamento, O né? atendimento, para mim, é um divisor de águas, é o diferencial de qualquer empresa, porque os produtos... Veja bem, se você comprar um veículo da marca X em Nova Friburgo, daquela marca, naquela concessionária, se você for na cidade vizinha, tiver a mesma concessionária, você não tem dúvida de que o produto é o mesmo. Foi uma linha de produção numa indústria automotiva que fez aquele veículo. O que vai te motivar, num primeiro momento, a você comprar em Nova Friburgo ou em outra cidade o mesmo produto que te encheu os olhos? Porque o preço praticamente é tabelado. É o atendimento que você vai receber. É você enxergar que naquele atendimento está embutido um pós-venda, que você vai ser atendido com brilho no olhar, com um sorriso, com bom humor, uma pessoa com uma apresentação de que está feliz naquele trabalho que ela está executando, que ela está realizando. Então, para mim, atendimento é tudo. Então, empreender sem pensar no atendimento que você vai dar, porque desde que o mundo é mundo, existe compra e venda. Ainda que fosse no escambo, como eu falei, era uma modalidade de compra e venda. E o que diferencia de eu comprar da agência da Priscila ou da concorrência dela? O atendimento que ela vai me dar. Com certeza. Se ela me der um atendimento que eu sei que ela vai me socorrer na hora da minha dor... Depois nós vamos provocar, hein? É isso Mulheres aí, ou é homens atendem atendimento. melhor? Olha, Olha. você fala do empadão e do brigadeiro. Ou da lingerie. Ou da lingerie. Ou se as mulheres ou homens atendem melhor. Sim. Eu concordo muito com a Josiane. Acho que essa questão do atendimento acho que é primordial. Acho, inclusive, que se você, em tudo que você fizer, e às vezes não é nem no atendimento, às vezes é na produção, mas se você faz aquilo com carinho, se você faz aquilo de corpo e alma, você vai entregar um trabalho tão bom que não tem como você não ser reconhecido. Essa é a minha visão. Tá? Agora, com relação a brigadeiro, empadão, né? É uma maneira da gente empreender? Com certeza, né? Agora, o que eu digo é que todo empreendedor, ele precisa ter algum conhecimento, nem que seja o mínimo possível, em marketing. Por quê? Primeiro ponto essencial é ele entender o público dele, ou seja, para quem ele está vendendo aquele brigadeiro, e o que essas pessoas esperam desse brigadeiro, sabe? Aí eu lembrei também de um caso de faculdade, também de um rapazinho muito jovem, que ele também pagou a faculdade dele só vendendo brigadeiro. Agora, sabe uma coisa que ele fazia que era sensacional? Ele começou a aumentar o mix de produtos dele. Brigadeiro era o produto, só que ele tinha brigadeiro de morango, brigadeiro de abacaxi, brigadeiro de churros. Então ele foi trazendo ali novas receitas, e toda vez que ele nos visitava, porque seu público satura, né? Se ele me trouxesse todo dia aquele brigadeiro de chocolate, eu poderia enjoar do brigadeiro de chocolate. Só que ele vinha sempre com uma diversidade tão grande de produto que a gente sempre tinha alguma coisa nova para experimentar. Criatividade e inovação. Criatividade e inovação, de uma maneira muito simples, né? Às vezes você pode também trabalhar um produto só, mas você entender qual é o grande diferencial daquele produto, qual é a grande necessidade que ele supre, né? Qual é o problema que ele soluciona, e você conseguir comunicar isso para o teu público. Falar, olha, a sua solução está aqui. Se ele consegue fazer isso, ele vai se diferenciar e vai se destacar no mercado. Não importa qual é o produto que ele venda, né? Mas ele precisa ter um grande apelo. Aqui em Friburgo, por exemplo, né, a gente tem um produto tão simples que é a coxinha, mas só Friburgo tem a melhor coxinha do Brasil. Vocês sabiam disso? Não. Pois é, a gente tem aqui uma campeã. Não sabia, é? Sim, uma moça aqui de Friburgo que ela ganhou um concurso da Ana Maria Braga, Eu se não me preciso engano. provar essa coxinha. E ela tem a melhor coxinha do Brasil. Agora, quem não quer provar a melhor coxinha do Brasil, Eu né? quero. Eu já provei, é maravilhosa mesmo. Ela tem uma massinha levinha e tal. Então, você precisa entender qual é o grande diferencial do produto que você está vendendo. Se você vender simplesmente leite condensado com chocolate e manteiga, você está vendendo o que todo mundo vende. Então, você tem que encontrar ali qual é o seu caminho de divulgação. O seu grande diferencial, inclusive, pode ser você. Sim. Eu conheci uma moça também que vendia brigadeiro, outra moça que vendia brigadeiro, e ela tinha uma doçura na hora de atender. Ela era tão simpática, tão agradável. As pessoas gostavam de conversar com ela. Ela levava as caixinhas dela de brigadeiro até o consumidor. E só ela vinha toda
arrumada de acordo com a marca dela. Caracterizada. Toda caracterizada. Então, estar com ela era uma experiência. O produto era só uma coisinha a mais. Essa é a palavra, a experiência do consumidor. Como é que está sendo a sua experiência ao consumir um produto ou um serviço? Tem um significado para você? Né? Exatamente. Esse brigadeiro que você citou do colega de universidade, né? Com esse diferencial que ele trazia, quer dizer, você via ali uma preocupação com a inovação, em levar ao cliente dele, que ele dependia, algo novo e não todo dia a mesma coisa do mesmo jeito. Essa é uma característica porque eu penso que as mulheres largam na frente quando se pensa nisso, né? Com toda certeza. E aí, Roosevelt, eu queria trazer aqui para o nosso debate, falando um pouquinho especificamente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, do qual a Priscila é a vice-presidente aqui em Nova Friburgo, trazer um panorama um pouco da atuação das mulheres no Brasil, né? Porque é importante você contextualizar uma realidade próxima da nossa audiência aqui, né? A realidade brasileira, como as mulheres estão impactando os negócios, o trabalho e a renda no Brasil. Eu só queria trazer e apresentar, então, agora, nesses 10 minutos, para que vocês falassem, obviamente, levantei essa bola toda, que é o seguinte: hoje, a Josane Marchon e a Priscila, elas representam aqui nacionalmente e aqui no local um conselho que é um conselho nacional, formado da representação das associações comerciais a nível nacional, e que tem uma representação aqui do Estado, e que a Josane tem essa representação e a Priscila tem a representação local. Então, por conta disso, há uma importância hoje, um chamado empoderamento, que a representação nacional deu a Josane e também a Priscila, para que possa isso fazer hoje, replicar nos municípios dentro de todo o estado e também aqui em Friburgo. E aqui em Friburgo, a Josane, ela empossou aqui a Fabiana Caiuca e a Priscila. E a Josane tem feito aqui nos municípios aqui ao redor e também no estado. Então, a partir de agora, a Josane vai dizer o que significa isso. Em Friburgo tem sido muito importante, que a associação é a sede desse conselho, e a gente queria dizer para você que é mulher, você tem esse compromisso aí de conhecer isso, e a Josane vai dizer nesses 10 minutos, junto com a Priscila, da importância e como está hoje esse movimento. Por favor, esses 10 minutos são de vocês aí. Então, antes de eu falar propriamente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, eu queria só trazer uns dados de como as mulheres são maioria hoje no Brasil em diferentes áreas. Nós somos, por exemplo, isso aqui é fruto de pesquisa que o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura Nacional, né, que fica em Brasília, realizou e trouxe esses dados. As mulheres são hoje 51,8% da população brasileira. Nas universidades brasileiras, elas já são 25%, se a gente considerar os brasileiros entre 25 e 34 anos de idade. Nós somos 60% dos leitores do Brasil. Nós somos também 72% responsáveis pela produção de artigos científicos. Nós somos 65% da força de trabalho do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que foi um elemento essencial durante a pandemia. 65% da mão de obra que trabalhou durante a pandemia no SUS era mão de obra feminina. Corpo médico, enfermagem, auxiliares, cirurgiãs e tudo mais. E do eleitorado brasileiro, e esse ano é um ano eleitoral, né? Todos os municípios do país estarão elegendo os seus gestores municipais, né? Nós somos 52,6%. Então, hoje, Roosevelt, o governo, a sociedade que não der vez e voz à mulher, está fadado ao insucesso. Nós somos maioria. E é importante dizer que nós não queremos disputar espaço com os homens. Nós queremos estar junto com eles em
todos os espaços, na política, na economia, na saúde, na administração doméstica, nas organizações, quero dizer, as empresas, em todas as esferas onde a mulher tiver capacitação para ocupar espaços, que lá estejamos com salários iguais, com autoridade igual e com esse empoderamento, que foi um termo que você usou. Sem falar de feminismo, não é uma causa feminista, é uma causa de equidade. A gente tem que dar às mulheres condições de trabalhar de igual para igual, em diferentes áreas do conhecimento humano, com todos os homens que já brilham. Porque aí vamos todos brilhar juntos. Porque quando uma mulher brilha, ela puxa a outra para brilhar junto com ela. Não é isso, Priscila? Com certeza. Além de da gente pensar que quando a gente olha para essa causa do empreendedorismo feminino, como a Josiane muito bem colocou, não é no sentido de concorrer com o homem, né? Cada um tem o seu papel na sociedade, na família, nos negócios, né? Cada um tem sua característica, cada um tem sua maneira de agir, e isso é muito legal. Essa diversidade nos enriquece, né? Quando a gente fala de ter um conselho voltado para a mulher, é porque a gente entende que a mulher ela precisa de um olhar diferenciado, porque ela enfrenta questões diferenciadas na sociedade, né? Muitas vezes é ela que vai ficar com a carga do cuidado com os filhos, né? Até pela questão biológica mesmo, né? A mãe que amamenta, né? O filho, quando está menorzinho, ele depende muito da mãe, a mãe que gera. Então, a gente tem essa questão, né? Que isso prejudica a mulher no mercado de trabalho, né? Sempre prejudicou. Também é uma questão que a mulher que está empreendendo, né? Todo mundo das nossas equipes e tal, se passarem por uma questão dessa de gravidez, né, de parto, de uma doença com filho, tem licença maternidade. Agora, muitas vezes essa empreendedora, ela está sozinha, né? Não tem ninguém olhando por ela especificamente, né? Então, ela tem uma posição mais delicada, ela tem algumas questões que vêm desde a questão da educação de base até as questões com a família, que podem ser complicadas no momento de empreender. Então, ela precisa desse olhar diferenciado e é para isso que a gente está aqui. Você falou aqui, eu acrescentaria também, tem a segregação ocupacional e tem também a discriminação de gênero também, que a gente... Tem a discriminação de gênero. E a segregação ocupacional também, que é permanente também, né? Que a gente coloca ali que existe a segregação ocupacional persistente, onde certas profissões e setores são dominadas por determinado gênero, né? Que é difícil de você romper o bloqueio, né? Com certeza. Isso é profissão de homem, né? E uma das dificuldades que as empreendedoras têm enfrentado e que o Conselho da Mulher Empreendedora tem ajudado a dar visibilidade a isso é a liberdade financeira que a mulher precisa ter. Por que muitas das vezes as mulheres até se submetem a um relacionamento abusivo? Porque elas não têm condições de se manterem se elas não estiverem juntos com os seus agressores, digamos assim. Então a mulher precisa ter crédito bancário para ela poder empreender, ela precisa ter linhas de financiamento para ela poder empreender. E o convite que eu queria deixar para as empreendedoras de Friburgo, aquela mulher que está em casa, que tem vontade de fazer alguma coisa, ganhar seu dinheiro, procura a associação comercial, a ACIANF, do seu município, já que esse programa ele abrange vários municípios, tá? Procure a associação comercial e queira fazer parte do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura no seu município, que lá você vai receber capacitação, qualificação, networking, né? Rede de relacionamento, enfim, isso é fundamental para você ter sucesso no seu negócio. Priscila, como é que você está fazendo agora? Nós estamos nesses 3 minutos agora finais, como é que nós estamos fazendo aqui na sede em Nova Friburgo? Como é que sei que vocês estão fazendo vários encontros por mês, né? Isso. Como é que é na prática? Como é que vai funcionar aqui? Nós já temos 3 coordenações que já estão ativas, né? Nossa coordenação de relacionamentos, de capacitação e de projetos. Nós priorizamos a formação dessas coordenações porque nós identificamos ali num primeiro momento que elas seriam mais necessárias, até para a gente conseguir fazer um diagnóstico. A nossa grande preocupação nesse momento é de entender quem são as empreendedoras friburguenses,
e trazer para elas exatamente aquilo que elas estão precisando, né? Então, a gente não quer usar como ponto de partida apenas a nossa percepção. A gente quer dialogar. Nós tivemos até agora 2 encontros sensacionais, né? A gente teve nosso primeiro encontro de trabalho, que já nos surpreendeu muito positivamente. A gente teve um grande quórum, mulheres incríveis, desejosas daquilo que o SEMEC tem para oferecer. E nessa ocasião, inclusive, a gente realizou já uma pesquisa com as mulheres que estavam ali presentes. Já foram levantados vários pontos que vão dar origem aí a excelentes projetos, enfim. E então, assim, o que eu recomendo? A gente tem um Instagram, que é o semec.nf. Recomendo a todas que sigam o nosso Instagram. Nós também temos um grupo de WhatsApp. Então, é só chega lá no Instagram, pede pra gente para participar do grupo de WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em inserir nesse grupo. E por lá, todo mundo fica sabendo quais são as nossas próximas ações, os nossos encontros de negócio, o que a gente está fazendo em benefício de todas essas mulheres. A gente está também aqui na tela, também com o QR Code, né, Marconi? E que você pode também fazer contato aqui conosco na TV, através do contato do QR Code que a gente tem. Pode também nos provocar, que a gente também passa para vocês. E com certeza acho que vai ser um prazer muito grande que a gente vai ter de fazer essa conexão com a Zoom e com o programa Zoom Debate. Acho que a gente marcou esse momento. Acho que a gente não vai ficar aqui somente hoje. O início de mais do que uma parceria, de uma cumplicidade. Com certeza. O que eu falo da contextualização, acho que a gente precisa isso. A gente precisa de abrir linhas onde a gente tenha, por certo, o que a gente precisa. Primeiro, uma educação, né? Porque você falou que da sua filha, hoje ela está no colégio. Isso aqui é isso. O podcast, acho que vem isso com muita facilidade, né? Nós passamos 1 hora aqui, passou rápido. Muito rápido, parece que nós não falamos pouco e tal. Tinha até um exemplo que a Josane queria falar com relação. A gente pode fazer um outro Zoom Debate. Eu sou favorável. Vamos fazer um outro Zoom Debate, mas eu queria agradecer vocês, agradecer a Josane Marchon, queria agradecer a Priscila Franco pela oportunidade que vocês deram ao Zoom Debate, mas com certeza essa grande audiência que nós temos aqui, sim, que acho que é isso, é a chamada democratização do conhecimento. O conhecimento não pode ficar somente em nós, acho que ele tem que transbordar. E acho que isso que faz a grande riqueza do ser humano, na medida que a gente adquire e na medida que a gente extravasa isso. E vocês fizeram isso, acho que é o melhor na vida, é o que faz dar bem-estar a todos nós. Agradeço a vocês, agradeço a todos vocês que estiveram conosco, prometendo voltar na próxima semana. Até lá, muito obrigado.